Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Estamos começando mais uma aula de linguagem, suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje trabalharemos sobre o adjetivo e também falaremos sobre a origem da literatura brasileira. Então, falaremos também um pouquinho sobre a literatura. Quando nós falamos em adjetivo, são aquelas palavras que vão qualificar, que vão caracterizar um substantivo. Muitas vezes nós dizemos assim, que o adjetivo é aquela palavra que demonstra as qualidades de um substantivo, de um nome, né? Então, além de qualidade, a gente pode, então, categorizar que eles vão qualificar, que eles vão apresentar as características desse nome, ok? Então, olha só, o adjetivo é a palavra que qualifica, caracteriza e também classifica um substantivo quando localizado ao lado deste. Então, poderia dizer uma casa bonita, uma casa grande. Então, bonita e grande são palavras que irão caracterizar o substantivo casa, ok? Bom, então, nós falamos sobre os adjetivos. Eles podem ser simples, quando eles apresentam um único elemento. Olha só, feliz, mal, quadrado, magro, brasileiro e assim por diante. Temos também os adjetivos compostos. Aí sim, nós teremos dois nomes, né, compondo, portanto, esse adjetivo. Luso brasileiro, amarelo canário, surdo mudo, entre outros. Nós temos um adjetivo primitivo, é aquele que dá origem, né, a outras palavras. Então, a palavra belo, então nós estamos falando de um adjetivo primitivo. E aí, quando nós falamos de derivado, olha, belo, a derivação, belíssimo. O bom, bondoso. Triste, olha só, é o primitivo. Nós temos, então, tristonho, tristeza. Azul, azulado. E entre outros que nós podemos fazer essa observação e construir novas palavras a partir de um adjetivo primitivo. E todos os adjetivos que têm a origem, né, do primitivo, nós chamamos, então, de adjetivo derivado. Nós temos os adjetivos pátrios, né, tem a função essencialmente de descrever o quê? A nacionalidade, o lugar onde uma pessoa vive, onde nasceu e assim por diante. Olha só, São Paulo, nós temos o paulista. Rio de Janeiro, nós temos o carioca, quem nasce na capital. Temos o Curitiba, curitibano. Nos Estados Unidos, nós temos o norte-americano ou estadunidense. Temos em Portugal, os irmãos portugueses, ok? O adjetivo também, assim como um substantivo, ele pode sofrer a flexão de gênero, masculino e feminino, ou em número singular e plural. E é o que nós iremos observar a partir de agora. Quando nós falamos em adjetivos uniformes, uma única forma, né? Então, são os adjetivos que possuem uma forma única. Então, nós temos exemplos aqui, olha só, feliz, frágil, maior, simples, audaz, comum, leal, ímpar. Então, esse adjetivo uniforme, né, mesmo ele estando concordando com uma palavra masculina ou feminino, ele é invariável. Então, eu poderia dizer menino, feliz, menina, feliz. Então, uniformes, que só tem uma única forma. Temos os adjetivos, né, biformes. Aí aqui sim, bi de duas, né? Então, ou seja, mais de uma forma, né? Então, nós vamos perceber que, neste caso, ele pode concordar, porque ele possui o quê? Duas formas diferentes. Então, mal e má. Loiro, loira. Carinhoso, carinhosa. Então, biforme significa duas formas, né? O uniforme, só uma. Nesse caso, vale ressaltar que para os adjetivos compostos, somente o segundo adjetivo sofre uma flexão de gênero. Olha só, cidadã, olha só, o primeiro permanece masculino, só o segundo vai para o feminino. Então, cidadã luso-americana. Então, só o segundo irá para o feminino. Nós temos os adjetivos que são flexionados também, quanto ao número singular
e no plural. Então, os adjetivos simples, nesse caso, nós vamos perceber, né, que há uma flexão obedecendo ao número do substantivo. Olha, menino feliz, o menino feliz, meninas más, né, meninos felizes. Então, singular e plural, ok? Temos os adjetivos compostos. Para os adjetivos compostos, né, apenas, aqui falta um azinho, apenas o segundo adjetivo deve ser flexionado. Então, olha só o segundo. Então, quando nós falamos em adjetivos compostos, o segundo deve ser flexionado de maneira a acompanhar corretamente o substantivo a qual aqui se refere. Então, o primeiro elemento, ele fica mantido no masculino e no singular. Calças azul, olha só, o segundo vai variar. Calças escuras, então calças azul permanece igual e a variedade aqui da desinência de feminino e plural vem aqui no último nome, no último adjetivo. Então, calças escuras, calças azul escuras. Olha o outro sentido aqui, partidos. Olha, o social aqui é invariável, ele não muda. Só o último adjetivo, partidos social-democráticos. Porque nós temos o quê? A concordância com o substantivo partidos. No entanto, vale ressaltar que quando o adjetivo composto é formado por um adjetivo e o seu segundo elemento é um substantivo, não deve haver variação de número. Então, olha só, o ouro é um substantivo. Então, quando nós vestido, amarelo ouro. Se o segundo elemento é um substantivo, não varia. Olha, vestidos, amarelo, ouro. Olha aqui a blusa, blusa verde oliva. Oliva substantivo, portanto, também não vai sofrer uma variação. Então, blusas verde oliva. Então, atenção. Aqui tem uma separaçãozinha. No caso das cores, azul marinho, azul celeste, configuram duas exceções. Ambos os adjetivos são invariáveis e devem ser sempre empregados no singular, tá ok? Então, azul marinho, azul celeste, sempre no singular. Já para o adjetivo composto surdo, mudo, a concordância de gênero e número deve ser feita em ambas as palavras. Então, se nós temos mais de uma pessoa, né, em que essas pessoas são surdas, mudas, tá vendo? Então, pode variar aqui no caso desta palavra. Os adjetivos, quanto ao grau, nós temos aqui uma flexão, é uma maneira de indicar a intensidade. Então, quando nós falamos em grau do adjetivo, é para intensificar, né, de uma determinada característica. E eles podem ser classificados como comparativos ou superlativos. Então, comparativo é quando nós temos uma situação em que se compara um objeto com outro, um ser humano com outro. Olha só o comparativo de igualdade. Eu sou tão inteligente quanto você. Percebam? Houve uma comparação de igualdade. E ele pode ser reconhecido pela presença de palavras como, quanto ou quão. Temos o comparativo de superioridade analítico. Eu sou mais alta do que você, diria aí a nossa amiga Maria. Normalmente, a frase é estruturada pela presença da expressão mais, seguida de um adjetivo e da construção, né, do qual se refere. E o comparativo de superioridade sintético, eu sou maior do que você, viu? Então, nós temos aqui o de superioridade analítico e o sintético. Olha aqui, esse superlativo, ele tem a função de expressar determinadas características em um grau extremamente superior. E aí ele se divide em duas categorias. Nós temos o superlativo relativo e nós temos o superlativo absoluto, né? Então, olha só, os graus relativos e o superlativo absoluto divide-se em
Superlativo relativo de superioridade. É o mais responsável dos filhos. Olha o relativo de inferioridade. É o menos responsável dos filhos. Superlativo absoluto analítico. Ele é muito, e aí eu vou usar aqui, olha só, esse advérbio aqui que intensifica, né? Ele é muito responsável. E quando nós falamos de um superlativo absoluto sintético, nós vamos usar a palavra para indicar isso. Olha só, ele é responsabilíssimo. E aí, o grau superlativo é justamente para indicar essa intensidade sobre o adjetivo, ok? Bom, agora falaremos sobre a literatura brasileira, a origem da literatura. E aí, você já leu algum livro literário, um conto, você já leu alguma crônica? Então, quando nós temos aí alguns autores consagrados que estão aí utilizando-se da literatura, que também é uma arte. Vale relembrar que as apresentações artísticas tiveram início quando os seres humanos registraram aí os primeiros desenhos, as escrituras rupestres, né? O que é a escritura rupestre? Desenhavam lá nas cavernas, antes de ter, de fato, o domínio do código da língua, mas já eram uma manifestação. Então, desde então, foram surgindo manifestações artísticas a fim de construir ou mesmo reconstruir os mundos real ou ficcional, registrando, né, de tal modo a representar a nossa cultura e a nossa história. Então, a arte literária pode ser considerada a partir da leitura e da análise de textos verbais, orais ou escritos. Quem nunca ouviu aí, por exemplo, uma pessoa que é mais velha, né, da família, contar os seus causos, né, as histórias. Então, de uma certa forma, é uma manifestação, né, oral nesse caso. Então, sejam eles ficcionais ou verídicos, ou seja, temos também os casos verdadeiros, né, os causos que são reais, que aconteceu de fato. Os ficcionais fica aí numa possibilidade de imaginação e criação, de criatividade de um autor, de inventar uma história, né? Então, esses escritos têm o poder de provocar diferentes efeitos de sentido nos leitores, né, e nos ouvintes. Então, nós podemos ter o prazer de ler algo que irá despertar uma alegria, alguns personagens ou situações poderão despertar a tristeza e, claro, né, inúmeras outras emoções. Então, isso porque a literatura permite-nos sair do mundo real e chegar ao mundo da fantasia. Então, quando nós lemos, nós temos a capacidade de imaginar quem são esses personagens, imaginar o lugar em que o autor descreve, o cenário onde são ambientadas essas histórias. Então, com a leitura de textos literários, entramos em contato com a nossa história e temos a chance de compreender melhor o presente, o passado e o futuro. E nós vamos, então, em se tratando de literatura, observar a manifestação da expressão da linguagem nesses contextos. E aí nós temos uma linguagem que é denotativa e uma outra que nós chamamos de conotativa. Quando nós falamos do uso denotativo da palavra, nós estamos falando do uso real da palavra. Quando nós falamos em conotativo, nós estamos falando do sentido figurado, em que nós podemos atribuir, né, outros significados para aquela palavra. Então, o sentido denotativo é o uso do termo no seu sentido primeiro, ou seja, real, né, o primeiro significado. No sentido conotativo, é o uso de um termo em seu significado figurado. Então, ao caracterizar alguém como uma pessoa jóia, houve uma transferência de sentido, né, facilmente compreensível, mas inadequado para um concurso. Então, nós vamos usar, né, uma joia rara. Aí é uma comparação, é uma metáfora, né, porque nós fazemos uma comparação implícita. E, nesse caso, uma pessoa que é uma joia rara, nós estamos usando a palavra joia no sentido figurado.
Então, a literatura brasileira, né, ela surgiu durante o período da colonização do Brasil. Então, nasceu a partir dos primeiros escritos dos viajantes, dos missionários europeus, que documentavam as informações sobre a terra recém-colonizada. Então, quando nós falamos do quinhentismo, então a primeira obra literária, né, uma crônica desses viajantes, é a Carta do Descobrimento do Brasil, escrita por Pero Vaz, tá ok? Então, são os primeiros registros da nossa terra. E aí, claro, esses missionários também, com a intenção de catequizar, né, os povos primitivos aqui, originários, eles também criaram aí os teatros e outras crônicas com essa intencionalidade, mas são obras também literárias. Então, ela está diretamente ligada à literatura portuguesa, porque é a partir da influência deles que se origina a nossa literatura. Portanto, toda produção literária esteve subjugada ao pensamento português. Só que, a partir do romantismo, a nossa literatura emancipou-se, porque no período romântico, os autores passaram a perceber, a valorizar as belezas naturais, a valorização da natureza, a valorização dos povos indígenas como os heróis nacionais. E, para encerrar, nós vamos falar como que se caracterizou essas escolas literárias. O quinhentismo, eu já até comentei, desde a Carta do Descobrimento do Brasil, começa-se então aqui o quinhentismo. Aí tivemos o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo e o modernismo. E essas são escolas literárias das quais nós teremos a oportunidade de estudar um pouco mais sobre ela em outros módulos, ok? Bom, então estamos encerrando aí a nossa aula 6 do módulo 2, unidade 2, e hoje nós estudamos sobre o adjetivo e a origem da literatura brasileira. Até a próxima, aguardo vocês. Fui!